Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês e eu já quero começar lendo o versículo base dessa mensagem de hoje. O versículo base desse devocional que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e 2. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e 2. Diz assim: Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Razons Tamar, isto é, em Gedi. Segunda Crônica está narrando, a partir do capítulo 20, um homem que recebe uma notícia ruim. Um homem que não recebe uma notícia boa nesse dia. Josafá, rei de todo o povo de Judá, ele recebe a notícia que um grande exército se reuniu. Os Moabitas, os Amonitas, os Meunitas, e resolveram entrar em guerra contra Judá, contra o seu rei Josafá. Queridos, às vezes recebemos notícias ruins. Às vezes parece que está tudo bem, o dia está indo bem, e você recebe uma notícia ruim. Você recebe uma notícia inesperada. Você de repente é pego de surpresa. Mas uma coisa precisa ficar bem claro: as circunstâncias, as notícias podem nos pegar de surpresa. Mas escute o que eu vou dizer e grave no seu coração: nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Aquilo que aparentemente para você te pegou de surpresa, uma notícia não agradável, uma notícia que de repente mexeu com a sua estrutura emocional, essa notícia não pegou Deus de surpresa. Ele já sabia. E quando entendemos isso, isso nos conforta, sabendo que um Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, que hoje nos renovou o fôlego de vida, não é pego de surpresa, mesmo nas adversidades da vida, podemos descansar, porque nada pega Deus de surpresa. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. O que fazer em dias de adversidade? O que fazer quando de repente o dia começa bem, mas por algum motivo, alguma coisa, você é pego de surpresa com uma notícia ruim, de repente uma enfermidade que chegou, de repente uma decisão que tomaram em relação a você que causou um prejuízo, enfim, uma situação nos pegou de surpresa. Era isso que estava acontecendo com Josafá. Josafá estava ali vivendo mais um dia do seu reinado, cuidando do seu povo, cuidando da sua cidade. E de repente uma pessoa diz para ele: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. E eles já estão em Razazon Tamar, ou seja, eles estão próximos. Queridos, os dias de adversidade chegaram para a vida do rei Josafá e todo o povo de Judá. Eles estavam vivendo um momento muito difícil, porque
quando algo nos pega de surpresa, gera em nós incertezas, gera em nós insegurança. O rei Josafá, ele foi informado que um exército enorme, maior do que o dele, estava seguindo na sua direção com o objetivo de destruir o seu povo, destruir a cidade de Judá. Essa era a realidade que Josafá começou a encarar. Essa é a realidade que Josafá se deparou. Porém, a história não para na notícia da adversidade nem na ameaça de destruição. O rei Josafá não recuou. Ficou paralisado, mas não se lamentou. Ficou sem entender o que estava acontecendo, não recuou, ficou ali tentando entender o motivo, o que estava acontecendo ali. Mas é interessante que ele não se lamentou, não reclamou, só estava procurando entender o que estava acontecendo. Ele mesmo, preocupado, ele soube exatamente o que fazer diante dessa realidade. Diante dos dias de adversidade que estavam por vir. Queridos, se você está vivendo um dia de adversidade e não sabe o que fazer, essa experiência do rei Josafá vai te ajudar. Essa experiência do povo de Judá ensina algumas lições preciosíssimas, lições importantes e fundamentais do que fazer em dias de adversidade. Entenda uma coisa, como eu sempre digo, a palavra de Deus ela é prática, por isso que ela nos ensina chaves, lições, e ela é recheada de exemplos de pessoas que tem para nos ensinar através da sua experiência, da sua conduta, da sua vida em Deus, o que fazer em determinadas situações. Porque Josafá poderia ter se desesperado, afinal de contas, era um grande exército, eram 3, 4 exércitos reunidos para destruir um exército, que era o exército de Judá. Mas com essa realidade que Josafá teve que enfrentar, com essa notícia inesperada que Josafá recebeu, eu quero compartilhar com vocês algumas lições que podemos aprender com essa história. Porque quando lemos a palavra de Deus, são histórias de homens e mulheres que em Deus souberam lidar com mais diversas situações da vida. E eu quero usar hoje essa vida, esse exemplo de Josafá, para me ajudar e te ajudar a entender o que fazer em tempos de adversidades. Entenda uma coisa, eu já falei isso aqui. A nossa vida ela não é uma linha reta. A nossa vida ela não é uma linha reta. A nossa vida ela é que nem um batimento cardíaco, ela oscila. Ela tem os seus altos e baixos. Altos e baixos. Hoje está tudo bem. Mas amanhã não sabemos. Daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sabemos o que vai acontecer. Nós planejamos. Nós esperamos que aconteça tal coisa. Mas a vida, ela tem os seus desafios. E de repente você pode receber uma notícia não muito agradável. De repente você fala aí, mas pastor, você está profetizando isso? Eu falei, não, eu só estou constatando uma realidade. Estamos no mundo. E como Jesus Cristo disse, no mundo, passais por aflições. O fato é, como lidar com essas aflições? Como administrar esses conflitos? Como administrar uma notícia inesperada? E vamos, através da palavra de Deus, percorrendo
a história de Josafá e principalmente o livro de 2 Crônicas, entender como Josafá se comportou diante dessa notícia inesperada. Como Josafá se colocou diante dessa situação. Primeira lição que aprendemos com Josafá: tenha uma forte convicção de quem Deus é. Essa é a primeira lição que devemos aprender nesta manhã. Tenha uma forte convicção de quem Deus é. Tenha certeza de quem Deus é. Você tem? Tenha certeza de quem Deus é. Que essa certeza e essa convicção de quem é Deus na sua vida jamais possa ser abalada pelas notícias ruins, pelas notícias inesperadas, pelas circunstâncias da vida. Viva nessa convicção de quem Deus é. Olha a primeira reação de Josafá quando ele recebeu a notícia ruim. A primeira reação de Josafá quando a adversidade bateu na sua porta. 2 Crônicas, agora capítulo 20, versículo 3 em diante. Diz assim: alarmado, preocupado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Essa foi a primeira reação de Josafá, porque ele sabia quem Deus era, quem Deus é. Ele estava preocupado, ele estava alarmado, mas ele decidiu ter uma postura diferente. Ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, com o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar ajuda do Senhor, daquele que pode todas as coisas. Ele não tentou resolver essa notícia inesperada, ele não tentou resolver esse conflito do seu jeito. Ele não tentou usar a força do seu braço para tentar resolver um conflito. Ele reuniu todo o povo, proclamou um jejum e decidiu buscar ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se naquela assembleia que estava o povo de Judá e Jerusalém, e no templo do Senhor, na frente do pátio novo, ele tomou uma outra atitude. Orou. E ele disse: Senhor, olha a oração, presta atenção nessa oração de Josafá. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás no céu? Tu governas, olha a convicção de Josafá de quem Deus é. Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Josafá sabia que Deus chamava Abraão de amigo. Josafá sabia que eles saíram de uma parentela, de uma vida para conquistar uma terra. E ele continua na oração: eles já têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Olha a convicção de Josafá. Josafá sabia qual era o Deus que ele servia. Josafá sabia qual era o Deus que ele acreditava. Ele em momento algum está questionando Deus, ele em momento algum está dizendo eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Ele tem convicção de quem era Deus.
E ele continua a oração. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e os habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas desviaram deles e não os destruíram. E ele continua a oração. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem tentar nos expulsar da terra que nos deste por herança. Queridos, essa foi a atitude de Josafá. Diante da situação que chegou para ele, para o seu povo, uma iminente destruição, Josafá buscou ajuda no Senhor, decretou um jejum geral e se colocou em oração, demonstrando a sua convicção de quem é Deus. Queridos, o que vai te manter de pé na adversidade, o que vai nos manter de pé na realidade da vida, é a convicção de que temos, de quem é Deus. De quem é Deus. Josafá superou essa adversidade, porque ele possuía uma forte convicção sobre quem Deus era. Quem Deus era. Queridos, o conteúdo dessa oração que ele fez revelou a compreensão de que ele tinha conhecimento do caráter de Deus. Agora eu pergunto, quem é Deus para você? Qual é a convicção que você tem de Deus? Você conhece Deus ao ponto de não se sucumbir às notícias ruins? De não se sucumbir às adversidades da vida? Você tem forte convicção de que Deus é soberano, poderoso, que nos guarda, nos sustenta e que ouve a nossa oração e o nosso clamor? Você tem essa convicção? Se não, hoje é dia de você começar a conhecer a Deus. Hoje é dia de você começar a entender quem Deus é. Apesar de que o máximo que conhecemos de Deus é nada se comparado à relação de quem Ele realmente é. Nós somos limitados nessa abrangência de conhecimento divino, porque nós não temos sabedoria para tal. Mas aquilo que Deus se revelou e se revela através da sua palavra, podemos conhecê-lo. A minha oração nesta manhã, amém, Vânia, vai com Deus, querida, que Deus te abençoe. A minha oração nesta manhã é que você tenha uma forte convicção de quem Deus é na sua vida. Essa forte convicção, ela vai te proteger, essa forte convicção, ela vai te guiar, essa forte convicção, ela vai te direcionar. E ela vai fazer você ficar de pé nos dias das adversidades, nos dias em que notícias batem à nossa porta de forma inesperada. Segunda lição que aprendemos com Josafá. Vocês estão comigo? Amém? Segunda convicção que aprendemos com Josafá. Aceite que você é incapaz de resolver os seus problemas. Entenda isso. Aceite que você é incapaz de resolver os seus problemas. Que você precisa da ajuda de Deus. Que eu e você precisamos do Senhor. Você já sabe, pela sua experiência de vida, como eu sei,
que do nosso jeito não funciona. Nós já sabemos que pela força do nosso braço não chegaremos a lugar nenhum. Então você precisa aceitar, reconhecer que você é limitado, que você é incapaz de resolver seus problemas. Josafá, de cara, ele já consultou Deus, porque ele falou, não adianta eu sair com o meu exército, todos vão morrer. Não adianta eu lutar pela força do meu braço, porque eu não tenho condições para isso, eu sou ser humano. Segunda Crônicas, capítulo 20 agora. Olha o que Josafá nos diz. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Olha o que Josafá diz na oração. Pois, Senhor, não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Senhor, não sabemos o que fazer. Porque a oração de Josafá continuou e ele disse, ó nosso Deus, tu não irás julgar este povo, esse exército? Pois não temos força, condições de enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, queridos. Tem orações nossas que são orações de reconhecimento. Existem orações nossas que são orações de reconhecer a nossa fraqueza, falar, Senhor, me socorre, eu preciso de Ti, eu não tenho condições nenhuma, humanamente falando, de resolver essa questão. Por favor, Deus, me ajuda. São poucos que aceitam reconhecer as suas fraquezas. São poucos que aceitam reconhecer as suas limitações. Mas isso é necessário para que você consiga enfrentar as adversidades da vida quando elas chegam. Aceite que você é incapaz, como eu, de resolver os nossos problemas. Precisamos, necessitamos do Senhor, de uma intervenção divina, de uma intervenção do alto. A oração de Josafá revelou a sua humilde dependência a Deus. Queridos, dependa de Deus. Dependa de Deus. Para tudo. Para tudo. Dependa de Deus para tudo na sua vida. Tudo. Quando eu falo tudo, queridos, é tudo. Todas as circunstâncias, todas as esferas, todas as áreas da sua vida devem depender de Deus. Essa oração de Josafá revelou o quão era incapaz para ele resolver aquele problema que estava assolando a nação de Judá. Querido, seja humilde, dependente de Deus. Você não é super-homem. Você não é uma super-mulher. Quando Paulo diz eu posso todas as coisas, ele continua. Ele não diz eu posso todas as coisas e para. Ele diz eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo quando você se torna dependente do Senhor para tudo. Você pode tudo, grave isso. Você pode tudo. Quando
depender do Senhor para tudo. Grave isso. Vou deixar essa frase aí. Você pode tudo quando depender do Senhor para tudo. Submeta todas as esferas da sua vida, todas. Família, trabalho, sentimentos, pensamentos, relacionamentos, finanças, saúde. Submeta todas as esferas da sua vida. Submeta ela a Deus, ao senhorio de Cristo. Aí sim você pode tudo. Quando depender do Senhor para tudo. Guarde isso. Guarde isso. Precisamos do Senhor. Sem Ele, o próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Sabe, dizer, Deus, eu não sei o que fazer, não é vergonha. Josafá disse, não temos força para enfrentar esse exército imenso, Senhor. E no final ele diz, não sabemos o que fazer. Agora imagine um rei declarando isso, na assembleia, diante de todos. Um exemplo de humildade e dependência do Altíssimo. Queridos, isso não é sinal de fraqueza ou de fracasso. Isso é sinal de sabedoria. Diga para Deus que você precisa dele. Diga para Deus que você é completamente dependente dele. Amém? Então a segunda lição que aprendemos com Josafá é que devemos aceitar a nossa incapacidade de resolver problemas. Não sabemos o que fazer, mas quer uma notícia boa? O Senhor sabe, e o Senhor tem poder para fazer. Amém? Terceira lição que aprendemos com a vida de Josafá nesse momento difícil, nesse momento de adversidade. Não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos de Deus. Em 2 Crônicas ele continua a oração e ele diz, mas diante de tudo isso, nossos olhos se voltam para ti. Olha o que Josafá está dizendo, mas diante de tudo isso, os nossos olhos se voltam para ti. Ou seja, Josafá está dizendo, vamos manter os olhos fixos em Deus e ver o seu agir. Vamos manter os olhos fixos em Deus e ver o seu trabalhar, ver o seu livramento, ver a sua boa mão sobre nós. Ei, não tire os olhos de Jesus. Olha para Jesus. Olha para Ele. Para de olhar para os problemas. Para de olhar para as circunstâncias. Você não vai dar conta delas. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele sim resolve. Ele sim faz acontecer. Ele sim te dá graça suficiente, sabedoria suficiente para enfrentar. Lembra Paulo quando estava orando a Deus, pedindo que Deus tirasse dele aquele espinho na carne? E Deus vira para Paulo e fala, ei, a minha graça te basta. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa aí na sua fraqueza. Quer ver o poder de Deus? Reconheça a sua fraqueza.
Quer ver o poder de Deus? Reconheça suas limitações. Mantenha os olhos fixos em Deus. É só Ele que pode. Ontem eu preguei na igreja à noite, falei sobre salvação, sobre Jesus. É só Jesus que pode, mais ninguém. Mais ninguém. É só Jesus que pode. É só Ele que faz. É só Ele que salva. É só Ele que transforma. É só Ele que restaura. Por isso que em Cristo somos mais do que vencedores. Olha para Jesus. Jamais tire os olhos de Jesus. Sabe, Josafá, além de reconhecer a sua incapacidade diante dos seus problemas, da adversidade, ele conservou o seu olhar fixado em Deus. Ele decidiu não tirar os olhos de Deus. Josafá sabia que o seu socorro vinha do Senhor. Josafá sabia quem era Deus. Josafá sabia que o Senhor ia agir. Ei, você está olhando para onde? Para os problemas da vida? Para as circunstâncias da vida? Para esse exército, por exemplo, que está vindo te atacar? Para onde você está olhando? Os olhos são a janela da alma. Aquilo que você enxerga vai gerar dentro de você sentimentos. Se você olha para os problemas, gera tristeza, gera preocupação, gera depressão, gera angústia. Se você olha para Deus, gera esperança, gera salvação, gera solução. Olha para Deus, olha para Jesus. Mantenha os seus olhos fixos. Como diz o salmista no Salmo 121, um salmo muito conhecido de todos nós, capítulo 1, em diante diz: levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ou seja, que é poderoso. Amém? Conserve os seus olhos fixos em Deus, fixos em Jesus. E última lição que podemos aprender com Josafá: creia que a sua luta, grave isso é uma palavra profética para você nessa manhã. Creia que a sua luta é a luta de Deus. Recebe essa palavra. Creia que a sua luta é a luta de Deus. Ele batalha por você. Ele luta por você. Ele vence por você. A tua batalha é a batalha de Deus. A tua peleja é a peleja de Deus. Agora, diante dessa oração que Josafá fez, olha o que 2 Crônicas, capítulo 20, agora o versículo mais para frente, o versículo 15 em diante. Preste atenção nesses versículos. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém. E o rei Josafá, um profeta, se levantou diante daquela reunião, depois da oração. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Receba essa palavra.
É Deus dizendo agora, para mim e para você, grave isso. Assim diz o Senhor, não sou eu, é o Senhor. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por coisa alguma, e nem desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, diz o Senhor, desçam contra eles, vão para a guerra. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Queridos, eu adoro essa frase. Tomem suas posições e permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, eu vou repetir. Tomem suas posições. Queridos, qual é a nossa posição nessa batalha? Manter a fé, manter a convicção, levantar um clamor, decretar um jejum e contemplar a vitória em Deus. Essa é a nossa posição. E Deus está dizendo para aquele povo, tomem a posição e fiquem firmes. Fiquem firmes. Tenham convicções a respeito de mim, diz o Senhor. Tenha certeza de quem eu sou na sua vida, diz o Senhor. Fica firme, tome posições e veja o meu livramento. Não tenham medo e nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Aleluia! Que mensagem maravilhosa! Josafá, Judá e Jerusalém receberam do Senhor após a oração. Creia que essa luta é a luta de Deus. Creia. Josafá estava ouvindo de Deus que essa luta não era dele. E Josafá disse ao povo, não precisamos temer. Sabe, querido, Josafá acreditava nessa verdade. E eu quero que hoje você acredite nessa verdade. Você acredita na palavra de Deus? Então acredita nessa verdade. Porque ela foi dita pelo próprio Deus. É Deus quem diz que a sua luta é dele. É Deus quem diz que você não precisa temer. É Deus que diz que você não precisa lutar batalhas sozinhos. É Deus que diz que você precisa apenas tomar posição, ficar firme na sua fé, nos seus valores, nos seus princípios e ver o livramento que Deus fará. Sabe, queridos, quando você crê que a sua luta é a luta de Deus, todos os dias você terá histórias de milagre para contar. Eu vou repetir. Quando você crê que a sua luta é a luta de Deus, todos os dias você terá história de milagres para contar. Sabe por quê? Isaías tem a resposta. Isaías 64, versículo 4. E eu quero encerrar o devocional com esse versículo. Desde os tempos mais antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu um outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Trabalha para aqueles que nele esperam. Ei, espera a solução em Deus, espera o livramento em Deus, espera que Deus está agindo e trabalhando. Então a pergunta é, o que fazer quando os dias são maus? O que fazer nas adversidades da vida? O que fazer quando você olha para frente e não vê solução? O que fazer quando você não tem
capacidade nenhuma de resolver o conflito. Então, queridos, o que fazer? Tenha uma forte convicção de quem é Deus. Aceite que você é incapaz de resolver seus problemas. Conserve e mantenha os seus olhos em Deus. E creia que essa batalha não é sua, é de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. O que fazer nas adversidades da vida? O que fazer quando uma notícia ruim bate à nossa porta? O que fazer quando o dia está indo bem, de repente acontece alguma coisa? Vai com Deus, Cida, que Deus te abençoe, querida. Que Deus abençoe seu pai e o cure em nome de Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Queridos, vamos orar. Vamos orar para a gente finalizar esse devocional e ter a certeza de que Deus está conosco, nos abençoando, cuidando. Entenda, você pode tudo. Todas as coisas é possível para você. Mas isso quando você depender do Senhor para todas as coisas. Continue firme. Continue firme. Continue com as suas convicções inabaláveis. Continue com as certezas de quem é Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã. Nos colocamos na Tua presença nesta hora porque é só o Senhor que tem poder para realizar maravilhas em nossas vidas. Por isso, Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos pela Tua presença neste lugar, é visível, é real. Obrigado, Senhor, por ministrar no nosso coração, nos ensinar a Tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar que as lutas existem, que as adversidades, elas são inevitáveis, elas chegam. Mas temos um Deus maior do que todas as coisas. Temos um Deus maior do que qualquer situação. Esse mesmo Deus que ajudou Josafá está aqui, pronto para nos ajudar e decretar vitória em nome de Jesus. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado por não desistir de nós, obrigado por nos fazer continuar. Ah, Deus, como precisamos do Senhor. Como somos limitados, Senhor. Por isso estamos aqui pedindo socorro, clamando que o Senhor entre com providência na nossa vida, em todas as áreas dela, sejam alcançadas pelo Senhor. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Nos abençoa, Pai, de forma especial. Que eles possam entender as suas limitações, as suas fraquezas, e que o poder de Deus se aperfeiçoe em cada um deles. Abençoa a casa, a família, os negócios, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, que eles sejam prósperos, abençoados e cheios do Teu Espírito. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pai, não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles sejam tocados pela Tua palavra. Que eles sejam transformados pela Tua palavra. Ah, Pai. Que cada um que assistir essa live possa ser tocado por esta palavra. Possa entender que existem sim desafios, mas que todos eles são vencidos em Cristo.
Obrigado por esta manhã, por esse dia, por este momento. E que possamos continuar firmes no propósito que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja de vida para o seu coração. O que fazer em dias de adversidade? O que fazer? Agora você já sabe. Através da palavra de Deus, coloque em prática. Coloque em prática. Amém, queridos? Deus sabe o que faz. Deus é bom. Do jeito dele é melhor. Deixa Deus trabalhar.